Você é oficialmente o Indoraptor Gen 9 Hybrid. Parabéns! A InGen gosta de te chamar de o ápice da engenharia genética ou ativo militar de ponta, mas vamos ser honestos logo de cara. Você é um colapso biológico que aprendeu a andar. Você não é uma espécie. Você é um erro de compilação num código de DNA que nunca deveria ter sido executado. Sua entrada no mundo não teve ninho, calor materno ou o esforço digno de quebrar uma casca. Você foi montado, cultivado e despejado num laboratório subterrâneo úmido na mansão Lockwood. Você é filho da arrogância do Dr. Wu com a estupidez de investidores militares. Enquanto animais normais são moldados por milhões de anos de seleção natural para serem eficientes, você foi desenhado às pressas para ser assustador. E o preço disso, você nasceu quebrado. Você é o que a ciência chama de disgenesia híbrida. Traduzindo, seu genoma é uma lata de lixo. Você é o híbrido de um híbrido, uma cópia reduzida e instável do Indominus Rex, misturada com Velociraptor e uma salada de genes de animais modernos. Você já nasceu condenado. Seu corpo é um campo de batalha molecular onde genes incompatíveis lutam o tempo todo, silenciando funções vitais e ativando defeitos que qualquer evolução natural teria jogado fora no primeiro dia. Você não tem família, você tem uma lista de ingredientes tóxicos. Mas ok, você não teve tempo de ser bebê. A InGen queria um produto de prateleira, então seu crescimento foi acelerado artificialmente. Isso não é um superpoder, é uma tortura medieval. Seus ossos se alongaram mais rápido do que seus músculos e nervos podiam acompanhar. Você viveu sua infância inteira com aquela dor de crescimento, só que multiplicada por 1000, sentindo seu próprio esqueleto, tentando rasgar sua carne de dentro para fora. Falando em carne, olha para essa sua pele. Ela parece esfarrapada, cheia de falhas, né? Isso não é estilo gótico, é patologia. Chama-se dize-que-dize. Como você cresce rápido demais, sua pele não consegue acompanhar e nem trocar direito. Você vive num traje que está sempre 2 números menor que você. Essa coceira constante, essa pele morta acumulada, é um banquete para fungos e bactérias. Você é uma arma biológica que não para de se coçar. E a cereja do bolo traumático, você teve um irmão, o protótipo branco, mas num cubículo sem recursos e com agressividade programada, a família dura pouco. Seu primeiro ato de socialização não foi brincar, foi matar e comer o único ser igual a você no universo. Você não é um lobo solitário por escolha, você é um canibal fratricida porque seu design não permite competição. Mas ok, vamos tentar te classificar na árvore da vida. Spoiler, não tem lugar para você. Seu nome científico, Indoraptor, é só uma marca registrada, um slogan de marketing. Biologicamente, você é uma quimera, um Frankenstein colado com cuspe e tecnologia ruim. Você herdou a base genética do Indominus Rex, que já era uma lasanha estragada de T-Rex, Giganotosaurus, Majungasaurus e sapo. Ao pegar esse código instável e tentar refinar com o Velociraptor, o Dr. Wu não criou uma obra-prima, ele criou uma guerra civil celular. Pense bem, você tem o hardware de um Velociraptor, cérebro complexo, garras de foice, necessidade de comunicação, rodando no sistema operacional de um abelizaurídeo raivoso e antissocial. É um conflito de software fatal. Seus genes de raptor gritam por hierarquia, ordem e bando. Seus genes de T-Rex e Majungasaurus gritam por território, isolamento e violência pura. Você não sabe se quer liderar, seguir ou devorar quem está na sua frente. O resultado dessa mistura é uma esquizofrenia genética. Você tem a capacidade cognitiva de formar laços, tanto que ficou obcecado pela garota Maisie, como se fosse uma irmã rival, mas seu sistema endócrino só bombeia agressividade. Você é um animal social preso num corpo de sociopata, biologicamente incapaz de entender os próprios impulsos. Pois é, mas a parte mais nojenta da sua taxonomia é o segredo que ninguém fala em voz alta, o ingrediente humano. Olha para as suas mãos, terópodes têm palmas para dentro, rígidas. Você tem pronação, supinação, dedos longos e táteis que giram maçanetas e abrem janelas com a delicadeza de um ladrão. Isso não é convergência evolutiva, isso é enxerto de DNA de primata. Você tem polegares funcionais num corpo que deveria ser de lagarto. E tem aquele seu sorriso, o famoso sorriso sádico que você deu para o caçador antes de arrancar o braço dele. Dinossauros não sorriem, eles não têm os músculos zigomáticos nem o levantador do lábio superior para isso. Se você sorri, é porque tem pedaços de rosto humano costurados no seu código genético. Você vive no vale da estranheza biológico permanente, isso explica sua psicose. Você tem a inteligência emocional de um humano, entende ironia, fingimento e vingança.
mas está preso num sistema límbico reptiliano primitivo, que não processa culpa nem empatia. É como tentar rodar um sistema operacional moderno num computador dos anos 80. Trava, esquenta e corrompe. Você sente raiva humana, tédio humano e sadismo humano, mas não tem as ferramentas sociais para lidar com isso. Você é, na prática, um psicopata transgênico, uma mente de primata gritando desesperada dentro de um crânio de monstro. Bom, se sua genética já era um desastre, a sua infância foi basicamente um crime de guerra experimental. Você não cresceu numa floresta aprendendo a caçar grilos, você cresceu numa jaula de concreto no subsolo de uma mansão, isolado de qualquer contato social. Para um animal que tem genes de Velociraptor, que exige bando e hierarquia para não enlouquecer o isolamento total, é uma lobotomia química. Sabe aquele seu hábito famoso de bater a garra no chão, o tapping rítmico? Os fãs acham que é ecolocalização ou tática de intimidação. Na verdade, é zoonose grave. É comportamento estereotipado, igual leão de circo andando em círculos ou papagaio arrancando as próprias penas. Seu cérebro estava tão desesperado por estímulo naquela caixa escura que inventou um tique nervoso motor só para ter certeza de que ainda existia. Você não estava caçando, você estava tendo um colapso mental repetitivo em tempo real. E sem mãe para fazer o imprinting, você não aprendeu limites. Na natureza, a mãe morde o filhote quando ele exagera, ensinando o controle de força. Você nunca teve esse não. Você cresceu como um reizinho sociopata numa solitária, sem freio moral, sem medo e sem noção de hierarquia. Você é o equivalente biológico de uma criança que foi trancada no porão por 2 anos e saiu segurando uma faca. Mas olha só, a sua adolescência não teve espinhas, teve tortura sônica. Tentaram te controlar com um laser e um apito de alta frequência, achando que você era um cachorro de guarda caro. O tal condicionamento não era lealdade, era pavloviano reverso. O sinal acústico não era um comando, era um pico de dor auditiva insuportável para seus ouvidos sensíveis de raptor. Você atacava o alvo não porque obedecia, mas porque seu cérebro associava o laser à agonia, e a única forma de parar o barulho era destruir o que estava na frente. Você não era um soldado leal, você era uma vítima reagindo à tortura, e enquanto sua mente quebrava, seu corpo entortava, você é um bípede facultativo, o que é um jeito elegante de dizer que sua coluna não sabe o que fazer. Você alterna entre andar em 2 e 4 patas, e isso é um desastre biomecânico. Sua cintura escapular não foi feita para suportar peso de impacto como a de um cavalo, e sua coluna não tem o balanço perfeito de um T-Rex. O resultado, espondilose deformante antes da idade adulta. Você rasteja daquele jeito fluido e bizarro, quase líquido, não por estilo tático, mas porque suas vértebras estão gritando de dor e você vive tentando achar uma posição que não pince um nervo. Aquele andar assustador é, na verdade, você mancando com as 4 patas para aliviar a pressão nas costas. Você é um adolescente gigante com a coluna de um idoso e a raiva de um prisioneiro. Pois é, você chegou à vida adulta. Você é um gigante de 7,3 metros, preto como a noite, com uma faixa dourada lateral. Visualmente, nota 10 em design gótico. Biologicamente, nota 0 em termodinâmica. A InGen te desenhou para ser furtivo no escuro, enchendo sua pele de melanina, mas esqueceu que você é um animal endotérmico de alta energia, vivendo num planeta com sol. Sua pele preta não é apenas camuflagem, é um painel solar passivo que você não consegue desligar. Você é um absorvedor de calor ambulante. Grandes terópodes naturais tinham sacos aéreos e penas para regular a temperatura. Você não tem nada disso. Você é um motor V12 blindado sem radiador. O resultado é que você vive num estado de hipertermia crônica. Você está literalmente cozinhando seus próprios órgãos internos 24 horas por dia. Sabe aqueles espasmos musculares? Os twitches que você dá com a cabeça e o pescoço, que todo mundo acha que faz parte do seu charme de vilão psicopata? Aquilo não é tique de personalidade. Aquilo é sintoma neurológico de insolação e superaquecimento sistêmico. Seus neurônios estão fritando na sua própria febre metabólica. Você treme porque seu corpo está tentando dissipar calor desesperadamente e falhando. Você não é um predador frio e calculista. Você é um paciente febril à beira de uma convulsão térmica. Mas não é só o calor que te mata, é a fome. Biologicamente, você é um buraco negro de calorias. Você tem a massa de um urso polar, mas o metabolismo frenético de um raptor anabolizado. Para manter esse corpo funcionando nesse ritmo de psicopata elétrico, a estimativa é que você precisaria de mais de 60.000 calorias por dia. Isso não é uma dieta, é um desastre logístico
logístico. Você não mata apenas por maldade, você mata porque está em pânico metabólico constante. Seu corpo queima energia tão rápido que você vive num estado de inanição funcional. Sabe aquela cena em que você finge estar sedado para atrair o caçador? Aquilo não foi só estratégia militar de gênio, foi desespero nutricional. Você vê humanos não como inimigos, mas como barrinhas de proteína fáceis de abrir numa embalagem de tecido. E para piorar, suas ferramentas de trabalho são uma bagunça frágil. Você tem mãos de pianista num corpo de açougueiro. Seus dedos longos, com polegares opositores e articulações complexas, são ótimos para abrir janelas e fazer drama gótico, mas são biomecanicamente ridículos para o abate. Se você tentar dar um tapa num anquilossauro, seus dedos humanos viram farelo. Você é um predador de topo forçado a caçar presas moles e desarmadas, porque seu esqueleto de protótipo luxuoso quebraria numa briga de bar real contra qualquer dinossauro que não fosse feito de CGI. Mas ok, chegamos na parte da vida amorosa, e aqui a piada é curta e cruel. Ela não existe. Você é um macho único, exclusivo e absolutamente sozinho no universo. A Engen não criou uma Indoraptora. Você é o modelo de demonstração, o protótipo de vitrine. Sua existência reprodutiva é um zero absoluto. Você é o ser mais solitário que já pisou no planeta. Um Adão sem Eva, preso numa jaula esperando uma companheira que nunca foi desenhada. E mesmo que houvesse uma fêmea, a biologia tem uma má notícia para você. A regra de Haldane. Em genética de híbridos, quando um sexo é ausente, raro ou estéril, geralmente é o sexo heterogamético, o macho, no caso dos mamíferos e de muitos répteis modificados. Você é, com quase toda certeza, um eunuco biológico. Seu esperma deve ser uma sopa de cromossomos quebrados, incapaz de fecundar qualquer coisa. Você sente os impulsos hormonais. A testosterona sintética bombeia nas suas veias, gritando para você marcar território, lutar com rivais e buscar fêmeas. Mas não tem rival, não tem fêmea e não tem território. Você é uma bomba de hormônios sexuais explodindo no vácuo. Toda aquela agressividade, aquele ódio puro que você direciona aos humanos, parte disso é frustração biológica fundamental. Você é um incel transgênico criado em laboratório. Mas olha que loucura. Na falta de uma parceira ou de um filhote, o seu cérebro quebrado tenta improvisar. Você olha para a garota, Maisie Lockwood. Ela é um clone humano. Você é um híbrido de laboratório. Seu instinto social de Velociraptor, distorcido e confuso, detecta algo artificial nela, uma parentela sintética. Você desenvolve uma obsessão doentia. Não é fome pura, é uma tentativa falha de formar um bando, de achar um igual. Só que você não sabe como cuidar. Você não tem o software de proteção, só o de caça. Então sua versão de afeto familiar é invadir o quarto dela, esticar a garra para tocar o cabelo dela com a delicadeza de um serial killer e sorrir enquanto ela chora de pavor. É a distorção final do instinto. Você busca conexão, mas só consegue entregar trauma. No fim das contas, você é um beco sem saída evolutivo, um dead end genético. Não vai ter indoraptorzinhos correndo por aí. A sua espécie começa e termina em você. Quando seu coração parar, toda a linhagem Indoraptor vira fumaça. Você não é o patriarca de uma nova era de dinossauros. Você é um item de colecionador edição limitada, sem garantia, sem peças de reposição e definitivamente sem herdeiros. O seu legado é zero. Mas ok, você se acha o ativo indestrutível, a máquina de matar suprema. A verdade é que o seu maior inimigo não é um T-Rex, nem um caçador armado. É o ar. Você viveu sua vida curta num laboratório estéril, com ar filtrado, água purificada e comida descontaminada. Você é o que a medicina veterinária chama de imunologicamente ingênuo. Você é um menino da bolha com garras. Na natureza, filhotes rolam na terra, bebem água suja e comem porcaria para treinar o sistema imune. Você nunca fez isso. Seu sistema de defesa é um exército que nunca viu uma guerra. No segundo que você quebrou aquela jaula e respirou o ar da Califórnia, você assinou sua sentença. O mundo real é um esgoto a céu aberto, cheio de esporos de fungos, bactérias do solo e vírus mutantes. Para o seu corpo de protótipo de luxo, um simples fungo de jardim aspergillus é uma praga letal. Seus pulmões, que já sofrem com o calor, viram uma estufa perfeita para pneumonia fúngica. Você acha que está rugindo para intimidar? Provavelmente
mente está tentando limpar a garganta cheia de muco infectado. Você não é um predador alfa conquistando o território. Você é um paciente imunossuprimido, fugindo da UTI sem máscara. E se os fungos não te matarem, os vírus vão. Lembra que você é uma salada genética. Isso não te dá superpoderes, te dá super vulnerabilidade. Você provavelmente tem receptores celulares compatíveis com doenças de aves, répteis e mamíferos. Um cachorro de rua latindo para você pode literalmente espirrar a sua morte. Vírus como a sinomose ou a parvovirose, que matam cães e grandes felinos, olhariam para o seu sistema imune virgem e fariam a festa. Você é um receptor universal de pragas, mas o seu nêmesis mais cruel vive dentro de você. A gravidade, aquele seu andar fluido, rastejante e bizarro, não é estilo tático, é gestão de dor crônica. Sua coluna foi projetada para um bípede, mas você vive de 4. Seus discos intervertebrais estão sendo esmagados a cada passo. Você vive com hérnia de disco múltipla e espondilose antes de atingir a maturidade plena. Cada vez que você se move rápido, uma descarga elétrica de dor sobe pela sua espinha. A adrenalina e a raiva são os únicos analgésicos que você tem. Você não é uma máquina de combate imparável. Você é um gigante com dor nas costas, artrite precoce e sistema imune de papel, tentando matar tudo ao redor só para ver se o mundo para de doer por um segundo. Pois é, falar de velhice para você é quase uma piada teórica. Você é um protótipo, e protótipos não têm aposentadoria. Eles têm obsolescência programada. Se você não tivesse morrido naquela noite, seu futuro próximo seria um colapso sistêmico total. Dr. Wu não codificou longevidade no seu DNA. Ele queria uma arma rápida, não um animal de estimação que dura 15 anos. Seu crescimento acelerado é um trem sem freio. Ele não desliga magicamente quando você vira adulto. Suas células continuam se dividindo numa velocidade quase cancerígena. Seus órgãos internos ficariam grandes demais para a sua cavidade torácica. Seu coração, já sobrecarregado pela hipertermia e pela massa muscular densa, teria que bombear sangue para um corpo que não para de expandir. Em poucos meses, você morreria de insuficiência cardíaca congestiva, sufocado pelo próprio tamanho, inchado e edemaciado. E a sua mente quase humana, ela degeneraria em demência precoce. O estresse oxidativo de manter esse cérebro superaquecido fritaria suas conexões cognitivas complexas. Você perderia aquela inteligência tática assustadora e o sadismo refinado. Sobraria apenas um lagarto gigante, confuso, babando e atacando a própria sombra, preso num corpo que cresce até explodir. Você não envelheceria com dignidade. Você apodreceria vivo enquanto cresce. E tem o destino final de todo produto tecnológico: a obsolescência. Você é o Indoraptor 1.0. A InGen não faz manutenção, ela lança a versão 2.0. No momento em que você mostrasse o primeiro sinal de fraqueza, de artrite no joelho ou de catarata nesse olho laranja, você não iria para um santuário. Você iria para o incinerador. Você é hardware, não vida. E hardware velho vira lixo eletrônico. Se você milagrosamente fugisse e sobrevivesse à falência cardíaca, terminaria seus dias como um vagabundo radioativo. Sem bando para te proteger e sem corpo para caçar presas ágeis, você viraria um necrófago de beira de estrada. Imagine a arma suprema disputando o resto de lanche com urubus e coiotes. Sua inteligência humana seria sua maldição final. Você saberia que está decaindo, você teria consciência da sua própria inutilidade. Você morreria sozinho com frio porque você não segura calor, com dor nas juntas e com a certeza absoluta de que sua existência não deixou marca nenhuma no mundo, exceto uma conta alta de prejuízo para os acionistas da InGen. Você não é um ancião, você é sucata biológica esperando o descarte. Bom, o seu fim não poderia ser mais poético nem mais ridículo. Você, a arma biológica do futuro, o auge da tecnologia genética, foi morto por um pedaço de osso velho. Você não caiu numa batalha gloriosa contra um T-Rex. Você escorregou num teto de vidro, arquitetura humana, sua fraqueza, e caiu em cima dos chifres de um crânio fossilizado de Agujaceratops. A ironia é deliciosa. Um dinossauro que morreu há 70 milhões de anos matou você, o dinossauro que nasceu ontem. O passado literalmente perfurou o futuro. O impacto quebrou suas costelas e perfurou seus pulmões e coração. Aquele grito final não foi um rugido de desafio. Foi o som do ar escapando de um pneumotórax
traumático. Você morreu empalado, transformado no espetinho de churrasco mais caro da história da humanidade. E olha como você ficou, travado naquela posição com a cabeça para trás e a boca aberta. A ciência chama isso de opistotonos, um espasmo muscular clássico de quem morre com dano cerebral severo, ou asfixia. Você não morreu com dignidade. Você morreu tendo uma convulsão em cima de uma peça de museu, parecendo uma decoração de Halloween que deu errado. Foi o universo te lembrando que perto da biologia real, você é só uma imitação barata que quebra fácil. E sabe o que acontece depois que seu coração para? Nada, absolutamente nada. Você não vai virar petróleo, não vai virar fóssil e não vai estar em livros de história natural. Você é uma patente ilegal, um segredo corporativo sujo. A InGen não vai te dar um enterro, eles vão trazer uma equipe de limpeza de risco biológico para incinerar sua carcaça até sobrar apenas cinza estéril. Eles precisam apagar a prova de que você existiu. Você não deixa descendentes, não deixa ossos para o futuro estudar e não deixa legado ecológico. Você é um arquivo deletado da realidade. Sua existência inteira foi um breve surto de violência num porão, encerrado por uma queda estúpida. Você foi criado para ser o futuro da guerra, mas acabou como uma mancha de sangue no piso de uma mansão, varrida antes do amanhecer. Afinal, por que é terrível nascer como o Indoraptor? Porque você não é um dinossauro, você é um glitch biológico. É nascer com mente de humano psicopata presa num corpo de lagarto que cresce até explodir. É viver com hipertermia, coceira, dor na coluna e solidão absoluta, sendo torturado por lasers e apitos, só para morrer empalado por um fóssil que era biologicamente superior a você há 70 milhões de anos. Você foi um erro caro e erros são corrigidos com a tecla delete.